Boa noite! Hoje, dia 25 de março de 2021. Quantas coisas acontecendo ao redor do mundo e nós estamos aqui distribuindo informações através das nossas lives quinzenalmente no canal da FCI Consulting Export. Hoje nós estamos voltados para o mercado de consumo dos muçulmanos. O que será que nós temos hoje para poder apresentar para vocês? Vamos lá. Quero primeiro agradecer por quem estiver aqui conosco e informar que a nossa live vai estar gravada no nosso canal do Instagram, no YouTube e no nosso site, tá ok? Hoje o nosso tema é voltado para o mercado muçulmano, o mercado de consumo que mais cresce. E nós temos certamente muitas oportunidades para virmos a trabalhar em conjunto. Empresas brasileiras interessadíssimas a acessar esse grande mercado de consumo. Vamos lá, hoje nós vamos trazer o Omar da Sidi Al Halal. Vou incluí-lo agora na nossa live e certamente ele terá a oportunidade de se apresentar. Vamos lá, Omar? O Omar está tentando se conectar para que esteja aqui ao vivo. Muito bem, Omar. Tudo certo, tudo em ordem. Que bom. Tudo bem por aí? Olá, Fernanda, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa É um prazer estar aqui com noite. vocês. Que bom. A Muito gente que obrigado pelo agradece convite. muito. É uma Imagina, é um satisfação prazer. para nós, com certeza. A satisfação é toda minha. Muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Iorio, líder da empresa FCI Consult Export. Nós somos uma empresa de assessoria ao comércio exterior, olhando muito mais a parte estratégica, a identificação de potenciais países de importação ou exportação de produtos, olhando a parte de representações e terceirização de atividades em importação e exportação. Omar, conta um pouquinho de você, para que a gente possa certamente entender melhor quem é Omar, quem é Sidi Al Halal e vamos certamente começar a nossa live, abordar melhor a respeito do assunto que nos trouxe hoje, que é o mercado de consumo para os muçulmanos. E certamente não só a questão dos muçulmanos, mas outros muitos adeptos ao halal. E aqui nós estamos com a Sidi Al Halal, desejando nos apresentar muitas informações acerca da obtenção desse certificado. Omar, por favor, se apresente. Vamos lá, então. Boa noite mais uma vez. Meu nome é Omar Chaini, trabalho na Sidi Al Halal. Sidi Al Halal é uma certificadora de produtos, serviços e alimentos halal. Eu faço parte da equipe comercial e cuido dos assuntos regulatórios, né, assuntos internacionais da empresa. A Sidi Al Halal, uma certificadora, atua há mais de 35 anos no mercado de certificação halal. Certificamos diversos produtos, eu não quero assim já falar um pouco da live, mas certificamos vários produtos, serviços, né, equipamentos, alimentos em gerais. Então, qualquer produto que será enviado ou comercializado com o mercado árabe e mercado muçulmano em geral, deve ser certificado halal. E aí que entra o nosso trabalho, o trabalho da Sidi Al Halal. Temos uma equipe gigantesca, não só em São Paulo, mas no Brasil todo. Temos cerca de 500 colaboradores trabalhando conosco para garantir que o produto realmente é um produto de alta qualidade, halal, e atende todas as necessidades, né, dessa certificação. Bacana. É importante que a gente ressalte que hoje esse público está estimado em 1,8 bilhões ou já até próximo a 2 bilhões de fiéis, de consumidores, potenciais clientes que podemos atender, né? Em 2050 já se estima que nós teremos uma casa próxima de 2,8 bilhões, né, de fiéis, de potenciais consumidores halal. Isso é muito bom. Se você, indústria, se você, exportador, está buscando atender um mercado de grande crescimento, é sem dúvida o mercado halal, com bons olhos,
podemos olhar as oportunidades tanto do setor aí de alimentos, setor de cosméticos e tantas outras setores que certamente exigem a parte de certificação, e o Omar vai estar conversando conosco sobre ele. Vamos começar, né, falando então sobre a questão da certificação. O que é a certificação halal, Omar? Então, na verdade, a certificação halal nada mais é que um atestado de qualidade e, ao mesmo tempo, um atestado religioso, ou seja, é uma certificação com dupla funcionalidade. Primeiro, garantimos que o produto é isento de qualquer produto considerado ilícito, ou seja, impuro para a religião muçulmana. E, de outro lado, garantimos que o produto atende todos os requisitos de boas práticas de fabricação, que atende todos os requisitos de segurança do alimento, que atende todos os requisitos do próprio país fabricante desse produto. No Brasil nós temos legislações locais que exigem, tem certas exigências, se você for ver o CIF, por exemplo, para frigoríficos ou para indústrias de outro tipo de produto, o CIF tem algumas exigências, o MAPA tem as suas exigências, enfim, e às vezes até cada estado tem uma exigência, então o halal também garante que essas exigências da própria legislação do próprio país seja implementada e garantido, né? Então, na parte religiosa, eu falei que verificamos a ausência de tudo aquilo que é considerado ilícito. Mas o que seria aquilo ilícito? Nós muçulmanos temos uma crença de que tudo aquilo que Deus criou é considerado lícito, é considerado permitido, exceto aquilo que foi mencionado no Corão Sagrado, que é o livro dos muçulmanos, ou nos ensinamentos do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Ou seja, hoje, para a indústria de alimentos, indústria de cosmético, fármaco, enfim, o que é mais utilizado, considerado ilícito para o muçulmano, é produto de origem suíno e o álcool etílico ou etanol, entende? Por quê? O álcool, a gente sabe do efeito que o álcool faz no ser humano. Quem consome o álcool, o efeito que ele vai causar, né, de doenças ou embriaguez, enfim, tira a consciência do consumidor. E a carne suína ou o suíno tem um parasita, né, que é o cisticercose. A cisticercose é uma parasita que causa danos ao ser humano, claro, e só pode ser eliminada do suíno incinerando, ou seja, queimando, tornando em cinzas. Nem temperatura alta pode matar, nem a temperatura baixa pode matar, entende? Então, tudo aquilo que prejudica o ser humano, na verdade, é considerado ilícito. Na verdade, o halal é uma conduta de vida para o muçulmano, não é apenas alimento. O muçulmano tem um alimento, deve ser halal. A finanças deve ser halal, o vestimento deve ser halal, entende? A criação dos filhos deve ser halal, o relacionamento com a população deve ser halal. Imagina que agora, meia-noite, eu saio na sacada da minha casa e começo a gritar que nem um louco. Vou acordar os vizinhos, vou acordar as vizinhanças, tem crianças dormindo, enfim. Essa ação, essa atitude não é halal. Então eu não posso fazer, entende? Então tudo aquilo que prejudica o ser humano, a própria pessoa que executa essa função ou o próximo, é considerado ilícito. O que não prejudica, automaticamente é considerado lícito e é permitido. Então o halal, ele garante que tudo aquilo que não é permitido não entra na fabricação desse produto e ao mesmo tempo garante que o produto é um produto de alta qualidade, que tem uma equipe totalmente qualificada trabalhando em cima dessa produção desse produto, entende? Garante que os equipamentos, que o estabelecimento está com assim, uma manutenção em dia, tem uma manutenção preventiva, uma manutenção corretiva dos equipamentos, que a empresa tem um controle de pragas eficaz, que essa empresa tem um tratamento da água, entende? Que essa empresa faz uma análise microbiológica, físico e químico do produto final. Uma coisa que o halal verifica, na verdade, eu estava lendo acho que ontem, antes de ontem, a Malásia estuda em adicionar um requisito nas normativas halal para exportar para a Malásia, que seria o meio ambiente. Porque eles entendem, imagina uma empresa que fabrica qualquer tipo de produto, vamos supor, leite, certo? Você está mandando leite para a Malásia, o leite é halal, alta qualidade, equipe qualificada, tudo mais, mas você lança um gás no meio ambiente que pode prejudicar, que mata as árvores, mata os animais, enfim, pode fazer camadas, né, furo na camada de ozônio, todos esses problemas que a gente sabe. Como é que vamos certificar uma empresa dessa? Entende? Ou imagina uma empresa que solta água suja no rio, ou numa lagoa da cidade, ou no mar, enfim. Como é que vamos certificar essa empresa?
essa ação, essa atitude, não uma atitude halal, não uma atitude ilícita. Por isso, esse produto não pode ser certificado halal até que a empresa tome uma ação corretiva para resolver esse problema. Então, não querendo estender muito nesse assunto, só para resumindo, o ser humano foi feito por Deus. Deus criou o ser humano. Imagina nós, seres humanos, uma empresa, quando você compra um telefone novo, esse telefone vai vir numa caixa com manual de uso, certo? O que você deve fazer para o manual, para esse telefone ter uma vida longa, para você não ter problemas no futuro. E o ser humano é a mesma coisa. Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. E junto com o ser humano vem um manual. Você quer ter uma vida longa, você quer ter uma vida saudável, sem problemas nenhum, você deve seguir esse manual, que seria o halal, entende? Então, se você atender todos os requisitos do halal, você vai ter uma vida saudável, uma vida longa, uma vida tranquila, e automaticamente a sociedade, também o ambiente, vai ter esse mesmo nível de vida, essa mesma condição de vida também, né? Oma, olhando para a questão ambiental que está latente a nível mundial, né? Nós tivemos agora uma pergunta muito pertinente, né? Eu digo a vocês, eu acabei não abordando isso no começo da nossa live, nós estamos sim abertos a perguntas, tá? Então, nosso objetivo também é tentar apoiá-los sanar as dúvidas que vocês tenham no decorrer aí da nossa live, mas foi perguntado nesse momento, e a respeito dos agrotóxicos, né? Olhando, por exemplo, a questão do agro, né? Como que é visto pelo halal a questão do uso de agrotóxicos nos produtos que serão aí exportados? Então, é o mesmo conceito que, para todos os produtos, ele atende ao mesmo conceito do halal, entende? Antes, eu quero deixar claro que o halal, eu não posso exigir certa coisa e uma outra empresa exige outras coisas. Existem normativas halal que toda certificadora no mundo deve atender, deve seguir, entende? Do mesmo jeito que no Brasil nós temos Anvisa, nós temos uma Anvisa que é para países do Golfo, chamada ESMA. Nós temos a Anvisa da Malásia, que é a Jaquim. Para a Indonésia, que é a MUI. Para Singapura, que é a MUIS. Entende? E assim vai indo. Então, existe um conjunto de normas que as empresas, as certificadoras, como a CIDIAL, devem atender. Nós somos certificados anualmente, somos auditados, anualmente, e acreditados por essas acreditadoras ou por essas certificadoras, para poder garantir que esse produto realmente é halal. Então, quando a gente fala de agrotóxicos, volta ao mesmo conceito, o mesmo entendimento do halal. Tudo aquilo que prejudica a saúde não tem como considerar halal. Olha, um exemplo que eu passo sempre, eu uso uma aliança aqui de prata, eu não uso aliança de ouro. Por quê? Para o islamismo, o homem não é permitido usar ouro, apenas a mulher. Entende? Isso foi revelado há mais de 1450 anos atrás. E hoje a ciência provou, hoje não, recentemente, a ciência provou que o ouro é um metal pesado. E quando o ser humano usa esse metal pesado, a pele acaba absorvendo esse metal pesado. E pode causar danos ao ser humano. Imagina, você vai absorver o ouro, esse ouro vai estar circulando no seu sangue. É um metal pesado, vai prejudicar a saúde. Assim, a tendência é a pessoa ter câncer no futuro. Entende? Pode causar câncer, não a tendência, né? Pode causar câncer. Só que a mulher, ela tem o período menstrual. O organismo dela vai ficar livre dessas impurezas, entende? Já o homem não. Então, por isso que a mulher é permitido usar o ouro, já o homem não é permitido. Então, se você for ver tudo aquilo que prejudica o homem, prejudica o ser humano, prejudica o ambiente, imagina se eu te falar que você compra carne de uma empresa X e você descobrir que essa empresa é muito famosa, é uma empresa de grande assim, valor no mercado, essa empresa maltrata os animais. Os animais é maltratado, não tem todo o cuidado necessário na hora da degola ou antes da degola. Você vai gostar, você vai se alimentar dessa empresa, você vai boicotar ela e procurar uma outra empresa. Então o halal, ele garante que isso não aconteça. O halal vai garantir que esse produto é de alta qualidade, vai garantir que não houve um maltrato no animal, vai garantir que existe bem-estar animal, entende? Imagina, você vai comprar um mel do mercado, vem escrito mel 100%, 100% mel, sem adição de açúcar, sem nenhum tipo de adição de conservantes, por exemplo. Como que você vai ter certeza que isso realmente acontece ou não? A certificação halal vai garantir que isso tudo está acontecendo, entende? Então, assim, uma conduta de vida, que nem que eu falei, e volto a falar, o que prejudica não é permitido, isso aqui é fato. Não teria como, se você
conhece que esse produto prejudica a saúde, não teria como certificar halal, nem no Brasil, nem em qualquer país do mundo. Então, acredito que isso acaba respondendo um pouco a essa pergunta, né? Uhum. Agora, por exemplo, a certificação halal, você pontuou que existe uma Anvisa em diversos países, obviamente, né? O Sim. meu objetivo, por exemplo, é exportar para o mercado europeu, onde tem uma população muçulmana, ou mesmo para o mercado africano, que também tem uma população significativa muçulmana. Eu preciso indicar qual é o país em específico qual eu vou atender, ou o certificado em si já consegue trabalhar com todos os países que têm população muçulmana? Depende muito do tipo de produto que você está fabricando. Por que que eu falo isso? Um exemplo, a Arábia Saudita, recentemente, ela passou a exigir para produto de origem animal, desculpa, para frango, né, proteína animal, ela exige que esse animal seja, assim, que ele seja alimentado somente de ração verde. Entende? É uma exigência da Arábia Saudita. Já os outros países não exigem. A Arábia Saudita não permite de maneira alguma insensibilização das aves. Não pode ter o atordoamento, porque ela tem medo, ela tem o temor que eles têm é de que esse animal acaba sendo morto na insensibilização, entende? Por isso que eles não permitem insensibilização, porque o animal não pode ser abatido enquanto está morto. Ou seja, o animal tem que estar vivo, saudável, na hora de fazer a degola. Então a Arábia Saudita não permite. Já, por exemplo, vou dar um exemplo, podemos dizer a Síria ou a Jordânia, ela aceita, entende? Então é bom a gente pergunta qual tipo de produto que você quer exportar e para onde você quer exportar também. Dependendo do produto e do mercado, tem alguma alteração sim das normativas, uma exigência a mais ou a menos, entende? Uhum, Mas se nós for falar de outro tipo de produto, por exemplo, como eu mencionei, o mel. O mel não tem necessidade, não tem mudança de um país para o outro, não tem uma diferença nas exigências, entende? Então não tem uhum, nenhuma diferença. uhum, uhum. E falando em questão ao setor, às indústrias que mais têm solicitado a certificação halal, que indústrias são essas? Que setor que nós estamos falando que são necessários olhar para a questão da certificação halal para estar apto a atender esse mercado? Na verdade, a certificação halal, que nem que eu falei, ela é dividida em duas partes, né? A parte religiosa e a parte técnica, né? Então, falando da parte religiosa, tem alguns produtos, alguns segmentos que, por lei, não teria como você enviar para esse mercado sem a certificação, que seria produto de origem animal, proteína animal. Seja ela carne bovina ou carne de frango, seus derivados, tá bom? A gelatina, que ela é feita através da pele bovina, né? Então teria que ser certificada halal também. E seus derivados, salsicha, nuggets, enfim, esses subprodutos também, esses produtos que é feito do abate animal. E esses produtos, assim, você não consegue entrar no mercado muçulmano se não for certificado halal. Isso aqui é uma, assim, é impossível você vender carne que não seja halal para um muçulmano. Já se você for vender um suco de laranja, por Uhum, exemplo, o suco de laranja, a laranja por natureza, ele é halal, a laranja. Então você não tem esse problema, entende? Agora, aí entra a religiosa, tudo bem, entra a parte técnica. O certificado halal vai garantir que esse produto é de alta qualidade, que esse produto tem uma equipe qualificada, que tem um controle de pragas eficaz, que tem uma higienização, que tem os equipamentos com manutenção em dia, que vai garantir isso é a parte técnica. Então você tem o suco certificado halal e o suco não certificado halal. Não que ele não é halal, mas ele não é certificado. Eu, como muçulmano, vou dar preferência para o suco, que é halal, claro. Não só, como todos os muçulmanos, porque isso garante que o produto é de alta qualidade. Não que o outro não tenha qualidade, mas não foi auditado, não tem como saber, entende? Então é aí que está a diferença. Se o produto é um produto de origem animal, não teria, assim, é super crítico. Por isso, o maior tipo de produtos no Brasil certificado halal é produto de origem animal e seus derivados, entende? Agora, tem um mercado super importante, interessante, e vários produtos devem ser certificado halal, e o Brasil ainda não entrou com força, que é o mercado de cosméticos, por exemplo. Vários produtos cosméticos têm ingredientes de origem animal, uhum, e esses ingredientes devem ser certificados halal também. Se você tem um creme ou um shampoo que tem colágeno, por exemplo,
esse colágeno deve ser de origem bovina, não pode ser suíno, tem que ser um bovino halal também, entende? E muita gente não tem noção disso, então você vê que empresas brasileiras não exporta tanto produtos, assim, cosméticos nesse segmento para países muçulmanos. Ou, por exemplo, o batom tem gordura suína também. Então pode ser gordura suína, pode ser gordura bovina, teria que ser gordura bovina, não suíno. E assim vai indo, entende? Então tudo aquilo que é derivado de animal, a probabilidade ou a tendência de ter a certificação halal é bem maior. E aquilo que já é uma Uhum. fruta, ou açúcar, ou café, a tendência nessas empresas de conseguir a certificação não é tanto, ou a exigência não é tão grande quanto produtos de origem animal, né? Certo. Agora, por exemplo, você tocou num ponto importante. Eu tenho uma indústria aqui no Brasil e quero atender os Emirados Árabes Unidos. E não tenho Certo. certificação halal. Eu consigo trabalhar com o mercado de expatriados, mas não consigo trabalhar com o mercado de muçulmanos? Seria isso? Exatamente. Veja bem, o que pode acontecer em Dubai, nos Emirados Árabes, no caso, né, não Dubai, os Emirados Árabes em geral, tem a área Free Zone, né, a área livre, Free Zone, Livre conhecido como comércio. Free Zone lá. Uhum. Isso. Imagina que eu sou um homem de negócios e eu quero comprar, por exemplo, açúcar do Brasil. Eu vou falar açúcar, não vou falar outro produto crítico, eu vou falar do exemplo de açúcar. Açúcar do Brasil, eu vou mandar esse açúcar para a Indonésia. A Indonésia exige certificação halal para o açúcar. Então, para eu poder comprar, eu vou exigir que meu fornecedor seja halal. Assim que ele provar que ele é halal, eu vou comprar esse açúcar, vai chegar em Dubai, Uhum. de Dubai eu mando para a Indonésia. Uhum. Se eu for mandar esse açúcar para o Chile, então o açúcar sai do Brasil, vai para Dubai, e de Dubai volta para o Chile. O Chile não exige halal. Então eu não vou exigir do meu cliente que ele seja halal. Se for, tudo bem, eu não vou recusar. Claro, é melhor ainda até. Mas se não for, eu não vou exigir que ele seja halal, porque eu vou mandar para outro mercado. Agora, se eu for querer comercializar esse produto para algum país muçulmano ou para o mercado interno, não, aí deveria ser halal. Então tem essa diferença, entende? E assim, hoje a gente fala de um mercado que movimenta cerca de 3,4 trilhões de dólares, mercado halal. É um potencial gigantesco. Aconteceu várias vezes de empresas mandar um produto, né, um container para um certo país muçulmano, e chegando lá foi feito algumas análises, por exemplo, tem alguns países, um exemplo que eu vou dar de novo, que é o que mais acontece com frequência é o frango. Tem certos países que exigem salmonela zero, ou seja, não pode ter nada de salmonela. Sendo que quando você for fritar ou assar, vai matar a salmonela, não vai ficar nada. Mas a exigência do mercado que cheguem lá não pode ter nada de salmonela. Chegou num certo mercado e foi evidenciado, não, realmente tem um número por mais baixo, mas existe a salmonela. Então essa carga foi rejeitada. E está lá no país do Oriente Médio, naquele mercado. Como era certificado halal, eles conseguiram enviar daquele mercado para um mercado próximo que aceitava aquele nível de salmonela. Ele conseguiu revender e não ter um Uhum. prejuízo tão alto. Se o produto fosse, se não fosse um produto halal, se não fosse para o mercado halal, por exemplo, ele não conseguiria fazer isso. Entende? Então, tem essa importância também. O mercado halal é um mercado com um potencial gigantesco, do mesmo tempo que temos hoje países que, ou empresas, desculpa, que exigem certificação BRC ou FSSC, ou seja lá qual for a certificação de qualidade, o halal ele anda em conjunto com essas certificações também para garantir que o produto é um produto de alto nível também, tanto quanto as outras certificadoras. Hoje, países da Ásia Oriental, principalmente Indonésia, Malásia, Singapura, esses países da Ásia, eles exigem certificação halal para tudo e eles enxergam, eles entendem que o selo halal é um selo de qualidade também, não só um selo religioso. Entendem que esse selo, do mesmo jeito que a BRC ou a FSC ou a ISO 22000 garante um produto saudável, o halal tem o mesmo nível de criticidade, podemos dizer assim, entende? Então, Uhum. por isso, empresas hoje começaram a procurar certificação halal, o que 3 anos atrás não era tão comum, hoje passa a ser comum em empresas de vários segmentos, né? A gente fala não só alimentos, temos empresas de lubrificantes, cosmético, fármaco, temos empresas químicas, né? Sanitizantes, tudo isso é certificado halal, não só para atender a parte religiosa, mas também para você, pô, eu sou certificado halal, quer dizer que meu produto é de altíssima qualidade, meu produto é excelente, que eu tenho uma equipe qualificada, que eu não estou, assim, como posso dizer, prejudicando o meio ambiente, entende?
que os meus colaboradores são bem tratados, que os meus colaboradores são capacitados, que tem uma relação boa entre o patrão e o colaborador, entende? Então, isso significa certificação halal. Então, as empresas brasileiras hoje passaram a pesquisar mais, acabaram a ler mais, estão entendendo mais sobre o halal e estão aceitando a ideia de que não, realmente o selo halal é um selo de qualidade, é um produto, vai agregar valor no produto final, né? E vai, lógico, abrir porta para outros mercados também. Olhando para a questão do crescimento desse mercado, e antes disso, onde está esse mercado? Né? Nós temos não só muçulmanos ou adeptos do halal, acho que é importante a gente indicar a diferença, né? Porque hoje nós somos em torno aí de 1,8, chegando a 2 bilhões, né, de fiéis, de adeptos ao halal. Mas quem são esses adeptos ao halal? São muçulmanos? O que eles acreditam, né, em relação aí a benfeitoria do produto, a qualidade do produto, né? Existe uma diferença entre exatamente quem é um muçulmano daquele que é adepto, né, ao consumo. E a gente está olhando cada vez mais uma questão ambiental, né? Uma questão da qualidade do produto, né? A questão de que realmente é um produto certificado. Eu queria que você pudesse abordar a questão dessa diferença e nos dissesse também onde está esse público, né? Aonde efetivamente eu tenho uma parcela grande de muçulmanos e adeptos ao redor do mundo, né? Certo. Hoje, podemos dizer que hoje já, para cada 4 pessoas na Terra, um deles é muçulmano, ou seja, somos já 1/4 da população mundial. Você falou de 2050 no início da nossa live. Em 2050, os números vão mudar. Para cada 3 pessoas na Terra, um será muçulmano. Então, seremos 1/3 e não 1/4. Eu falo seremos porque eu sou muçulmano, tá? Não, nada assim. Então, esse número está crescendo e cresce dia após dia. Não só, muita gente confunde árabe com muçulmano. O mercado muçulmano, agora eu vou te falar alguns números, alguns países, né? O mercado árabe é um mercado com potencial, tudo bem. Mas a maioria da população muçulmana não está no Oriente Médio, como muita gente imagina. Está na Ásia Oriental. Hoje, a maior população muçulmana no mundo é a Indonésia, que gera em torno de 230 milhões de muçulmanos. Em segundo lugar, vem o Paquistão, que é 208 milhões. Em terceiro lugar, vem a Índia, que é 200 milhões de muçulmanos. Certo? Então, se você for ver, nenhum desses países é um país árabe, desculpa. Né? São países da Ásia Oriental. E a tendência é que em 2030, mais ou menos, ou desculpa, 2050, esses números mudam. O principal país será a Índia. Em segundo lugar, o Paquistão. Em terceiro lugar, a Indonésia. Em quarto, vem a Nigéria, que é um país africano. Entende? Então, a maior população muçulmana na África hoje fica na Nigéria. Entende? Então, pode falar. Mas a gente não pode deixar de lembrar do mercado europeu, que nós temos um mercado de muçulmanos ali também significativo, na Alemanha, na França, até para chegar com um produto diferenciado, né? Ali nós temos muitos adeptos também, não só muçulmanos, né? Sim, e eu ia falar para você agora o seguinte, tem países, esses países são países muçulmanos, claro, por natureza vão consumir apenas produtos halal, mas tem países não muçulmanos que tem um certo número de população muçulmana residente nesse país, então esse país acaba comprando produto halal por 2 motivos. Primeiro, para atender a população muçulmana, que é o caso da África do Sul, da Alemanha, Rússia, França, Holanda, Bélgica, Turquia. Turquia é um país muçulmano, né? Turquia não. Falei países não muçulmanos, tá? E tem países que têm uma população muçulmana muito pequena, podemos dizer um exemplo, é o Japão. A população do Japão é bem pequena, a população muçulmana, desculpa. Mas o Japão, ele compra apenas produtos halal. Apenas não, mas a maioria dos produtos que eles compram, pelo menos no Brasil, é certificado halal. Tem empresas que, para poder garantir, para poder fechar o contrato com o Japão, eles conseguem a certificação, apresenta certificado halal para o Japão, para em seguida fechar o contrato de 3 anos, 2 anos, enfim. Porque o Japão, como ele mora naquele miolo, assim, Ásia Oriental, né, que exige a certificação halal para tudo, eles acabaram absorvendo a ideia, ou acabaram comprando a ideia de que o selo halal é um selo de qualidade. Então, o Japão hoje exige certificação halal. Assim, carne nem se fala.
mas para outros produtos como azeite, óleo, cereais, enfim, vários produtos, vários alimentos que vai para o Japão hoje deve ser certificado halal pela importância do selo halal, pelo entendimento Uhum, deles que esse selo é um selo de alta qualidade, né? E na Europa também, claro, não muda, né? Eu falei Rússia, Alemanha, Inglaterra, França, mas eu falei, tem Turquia, temos Albânia, né? Temos aqueles países que faziam parte da União Soviética também, que vários é país muçulmano também, e exigem, são, assim, são altos consumidores de produtos halal também. uhum. Então, temos, assim, Uzbequistão, Kirguizistão, Afeganistão também, né? Que já está na Ásia também, mas são países também com população muçulmana muito grande e que consomem produtos halal também. E nós temos também aqui na América Latina, desculpa, América do Norte, temos Estados Unidos, tudo bem, mas temos o Canadá também, a população muçulmana no Canadá é bem pequena, não é tão grande assim, né? Mas o Canadá também compra vários produtos halal e você vê no supermercado vários produtos com selo halal, certificado halal também, pelo mesmo entendimento também de que o selo halal é um selo de qualidade e ao mesmo tempo garante ao seu próprio povo muçulmano, podemos dizer assim, que esse produto é halal. No Brasil, hoje, somos cerca de 1,8 milhão de muçulmanos. Se você for ver em número, em porcentagem, desculpa, é pequeno. Hoje somos quase 240 milhões de brasileiros e a população muçulmana 1,8 não é tão grande assim. Mas se você for pegar números, hoje a população muçulmana do Brasil é maior do que a população, podemos dizer, do Catar, população muçulmana do Catar, entende? Porque, assim, é um país pequeno. Hoje, no Líbano, existe cerca de 2 milhões de muçulmanos, que é praticamente a população muçulmana do Brasil também, entende? São países pequenos comparando com o Brasil, sim, claro, mas se você for ver número de pessoas. Então, muita gente se engana e pensa que eu não vendo para muçulmano, eu não preciso da certificação, mas tem muçulmano no mundo inteiro. Você vai deixar de vender para 1,8 bilhão de muçulmanos no Brasil, se você não conseguir a certificação halal. E tem empresas que já estão atrás da certificação halal para comercializar o produto deles no mercado interno, devido ao grande número de muçulmanos que estão no Brasil também. E, ao mesmo tempo, garantir um produto de alto nível, de qualidade, um selo de qualidade também, né? Você fala do Líbano, né? Eu tenho uma descendência libanesa. O nome da minha mãe é libanês, né? E por acaso minha família acabou permitindo só o uso do sobrenome italiano, né? Então nós somos da família Zaidan e minha mãe como Zarif. Olha, Eu sou muito adepta da comida árabe, mas os costumes são muito diferentes do nosso lado de cá, né, do mundo. Mas é uma crescente muito grande, né? Um crescimento muito claro. expressivo da questão do halal pelo conceito em si, pelo tratamento com os animais que serão consumidos, pela qualidade, pela questão da tratativa, da produção daqueles alimentos. Por isso que realmente a gente tem adeptos cada vez maiores, principalmente quando você olha a parte Sim, de produtos saudáveis, aí a gente está falando de orgânicos, sem glúten. Você tem uma mistura nesse processo, você tem muitos adeptos ao halal. Então, não só para atendimento do mercado que cresce, né, em questão a fiéis, a sim, consumidores, que é o mercado muçulmano, mas também tem muitos adeptos a esse consumo, né? Então, a gente tem uma crescente claro. muito significante, né? E olhar para a questão do selo halal é um diferencial do produto, né? E falando a respeito, o que a certificação, ela certifica a indústria ou ela certifica o produto? A certificação halal, ela certifica a linha de produção, na verdade. Então, imagina uma empresa que tem N produtos, ou seja, vamos supor, tem 15 produtos no escopo de fabricação dessa empresa, certo? Para o halal, a gente pode certificar toda essa linha, todos os produtos, como podemos certificar um ou 12 ou 3, depende da necessidade da empresa. No fim, o certificado que é emitido é um documento, um papel, lógico, né? Que garante, que atesta, é um atestado de conformidade que garante que esse estabelecimento está apto para fabricar produtos halal. Então, se você tem, por exemplo, eu vou dar um exemplo crítico, se você tem uma fábrica de embutidos, de salsicha,
você utiliza matéria-prima halal e matéria-prima não halal. E as duas é feita na mesma fábrica. Então, como que a gente tem que reagir? Teria que ter uma linha para halal e uma linha para não halal. Ah, mas a minha fábrica é pequena, não tenho condição em fazer um investimento e comprar duas linhas, dois maquinários. Eu não posso fazer na mesma linha halal e não halal? Poder até que pode, desde que você garante que não fique nenhum residual da linha anterior para a linha halal. E você faça isso, comprove isso. Que nem como que você vai garantir? Não, eu limpei bem, mas isso não é garantia. Você tem que fazer laudo, preciso de laudos microbiológico, físico e químico, DNA, enfim. Você vai me mostrar, você vai apresentar laudo garantindo que a higienização foi super eficaz, que não ficou residual nenhum e que não passou nada da primeira produção para a segunda produção, para a linha que não é halal, para a fabricação que é halal, entende? Então, a gente certificamos a linha de produção halal. Você pode, no estabelecimento, escolher um ou dois produtos. Eu não quero certificar tudo, eu quero certificar só um ou dois. O que muda para uma empresa que quer ser? Se eu tenho 15 produtos na minha linha de fabricação, eu quero certificar só um. Tenho só um produto que eu quero vender para o mercado árabe, mercado muçulmano, que é uma exigência, a certificação halal. Os outros produtos eu não quero. Eu não quero ter. Por quê? Várias empresas adotam essa prática, porque assim, o halal, ele exige que toda a matéria-prima que você utiliza seja halal também. Entende? Principalmente se for de origem animal. Se for um produto de origem vegetal, até que talvez aceitamos uma declaração, dependendo do produto, dependendo da empresa, enfim. Mas se for de origem animal, tem que ser halal. Se não for halal, não tem como certificar, não tem como aceitar. Então, se uma empresa fabrica produtos que é matéria-prima de origem animal, por exemplo, ele vai ter que garantir toda a rastreabilidade. Vai ter que garantir que esse produto realmente é halal. Isso, às vezes, na maioria das vezes, não é fácil, porque o Brasil não tem essa cultura ainda de certificar halal para tudo. Os Estados Unidos certificam tudo. Tudo que você compra dos Estados Unidos, se você tem uma empresa, se as pessoas que estão assistindo a gente têm alguma empresa, qualquer tipo de segmento, e compra alguma matéria-prima de fora dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou da Europa, pode ter certeza, a chance de ser certificado halal, eu digo que é até 99%. O Brasil não tem essa cultura ainda. Começou a mudar, mas ainda não tem. Então, assim, eles vão falar, pô, utilizo 15 produtos como matéria-prima, nenhum deles é halal. E o meu fornecedor não é halal. E eu não acho o fornecedor halal. Então eu não vou certificar, porque é mais fácil para mim, não preciso certificar. Como ninguém exigiu, eu não vou certificar. Eu vou certificar só, por exemplo, esse produto aqui, que é uma exigência, e é conseguir garantir a rastreabilidade. Então, aí que entra, entende? A diversificação de empresas. Tem empresas que certificam tudo, tem empresas que certificam apenas um produto ou dois, dependendo da demanda e dependendo da condição da própria empresa em garantir a rastreabilidade e garantir que o produto inicial, a matéria-prima, é halal também. Eu não Olhando sei se da eu parte. cheguei respondendo. Sim, sim, sem Pode dúvida. falar. Olhando a parte estratégica, comercial, qualidade, diferencial, obviamente a gente precisa ter a construção, né, do seu fornecedor também, né? Claro. Assim como também o processo da certificação orgânica, né? Então, quanto mais você tem a possibilidade de alcançar um mercado grande de consumo, mas você, sem dúvida, mesmo que não exporte, você tem a possibilidade de mostrar ao seu público, através da certificação halal, que o teu produto é de alta qualidade, né? Então, não é só para atender a questão dos adeptos ao halal, mas sim a mostrar a qualidade do teu produto, né? Então, olhando por uma questão estratégica, também é possível você olhar para a questão certificado halal para te diferenciar dos seus concorrentes, né? A gente falou um pouquinho sobre a questão de onde está esse público, né? Se a certificação ela é por produto ou por planta, né? Falamos um pouquinho aí da questão do crescimento desse mercado, mas nos conte, como que é feito esse processo de certificação? Por processo, por produção, por armazenamento? Como que é feito todo esse processo de certificação? O que ele engloba, né, dentro de uma empresa? Perfeito. Então, o processo de certificação halal, o ciclo de certificação halal, na verdade,
dura 3 anos. Então, a Uhum. empresa, primeiro, quando ela manifesta o interesse em certificar a sua planta, a sua indústria, entra em contato com a certificadora, tem alguns trâmites documentais no início, e depois tem o acerto contratual e tudo mais, e depois inicia seu processo de habilitação ou de certificação da indústria, né? O departamento da qualidade da própria CDL Halal entra em contato com essa empresa, solicitando alguns documentos, razão social, inscrição estadual, ficha técnica do produto que deseja ser certificado, matéria-prima, enfim, fluxograma de processo para estudar um pouco, e depois é feita uma auditoria em loco. Essa auditoria em loco é feita por dois especialistas, dois auditores, um auditor técnico formado em alguma segmento assim, seja lá qual for, engenheiro de alimento, ou biomédico, ou bioquímico, enfim, algum segmento do ramo que ele tem do certificado, desculpa, auditar, né? E o auditor religioso, que é um homem muçulmano formado em jurisprudência islâmica, que tem conhecimento, entende muito bem os conceitos halal. Eles vão até esse estabelecimento, até essa planta, para realizar uma auditoria em loco, né? Onde é verificado recebimento de matéria-prima, armazenamento da matéria-prima, é verificado processo de fabricação, a linha de fabricação, é verificado, por exemplo, higienização da linha, dos equipamentos, dos utensílios, os registros que é utilizado, por exemplo, no caso, eu volto a falar de novo frigorífico, sempre porque é o que é o mais crítico, tá? No frigorífico, às vezes, no manual da própria empresa, eles falam que é feito troca das facas cada 2 horas. Não, beleza. Prova para mim que é feito essa troca de facas. Tem que comprovar, tá tudo documentado, entende? Por exemplo, se você está numa linha de produção e você tem uma mesa, por exemplo, quem visitou fábrica de doces, balas, chicles, assim, eles fazem uma mistura em mesas, normalmente é de inox, para não oxidar, para não ter oxidação, para não enferrujar, né? Mas pode ser que alguma empresa não era inox ainda, entende? Porque o custo é bem alto. Então, uma mesa de ferro. Tudo bem, não tem problema nenhum, desde que você garanta que a condição dela está excelente. Então, imagina você numa empresa, está sendo feita a mistura da massa e tal, numa mesa de inox enferrujada, por exemplo. Não teria como. Então, é verificado isso também. É verificado, é feita uma conversa com os auditores, com a linha de produção, com os colaboradores, para ver se eles entendem realmente o que é halal. Porque assim, se uma pessoa não sabe o que é halal, ele não vai saber o porquê não posso fazer isso. Você imagina que numa empresa de frigorífico, volto a falar de novo, né? Na linha de abate, o sangrador não sabe o que é o abate halal, então ele não vai entender por que ele faz dessa maneira, entende? Então tem que ser, as empresas, os colaboradores têm que entender muito bem o conceito halal também, para poder executar a função da maneira correta. Também é um ponto que é verificado. Uhum. Armazenamento do produto final. A normativa halal, por exemplo, ela exige que seja feita uma segregação e identificação de tudo aquilo que é halal, tanto como matéria-prima quanto produto final. Se a fábrica é 100% halal, então todo o produto final seria halal. Então o seu armazém é o armazém de produto halal, não tem problema. Mas se você tem produto halal e produto não halal na mesma fábrica, na mesma indústria, então tem que garantir que no seu armazém de produto final existe essa segregação de produtos halal com produtos não halal também, entende? Uhum. E no fim também é feito o relatório também de auditoria, enfim. E é como se fosse um outro tipo de certificação de uma ISO 22000 ou 9001 ou qualquer outro tipo de certificação. Mas são esses os passos. Também tem outros pontos, tem controle de pragas, tem calibração de equipamentos, tem o tratamento da água. Todas as empresas utilizam água. Então essa Uhum. água é do poço, você pega a água do rio, você pega do rio, beleza, você faz algum tratamento, qual que é o pH da água, entende? Então, tudo isso para garantir. Então, isso tudo é verificado no processo de certificação. Então, por mais que a empresa fala, eu não quero exportar, mas, pô, se você tiver uma empresa que vem e controla seu trabalho e faz uma auditoria e, no fim, garante que seu produto é de alta qualidade, que seu produto é um produto excelente, qual o problema nisso? Muito pelo contrário, né? Eu, uma vez, eu nunca vou esquecer, eu visitei um frigorífico de abate bovino. Eles estavam fazendo como se fosse um teste para ver se o abate halal deles está correto. Eu fui lá verificar o abate, né? Eles abateram na minha frente cerca de 12 a 14 cabeças de boi. E eles vendem, o principal cliente deles uma rede de açougues lá em Brasília. E eles mandaram essa carne halal para esse açougue.
No dia seguinte, o responsável da açougue, né, o gerente, ligou pro frigorífico e falou: que carne é essa que você mandou? Falou: uma carne normal. Por quê? Ele falou: não, é alguma coisa diferente nessa carne. O que que vocês fizeram? Falou: não, a gente fez abate halal. Ele falou: olha, eu não sei nem o que que é isso, mas eu quero que você me manda sempre dessa carne. Ele falou: mas por quê? Qual que é a diferença? Ele falou: o sabor, assim, a textura da carne, entende? A qualidade é totalmente diferente. Aí esse frigorífico ficou com isso na cabeça, falou: rapaz, vamos ver qual que é a diferença. Fizeram uma análise, né, pH da carne e viram que o pH é um pouco mais baixo que o normal. Se o pH é mais baixo, o risco de ter qualquer tipo de proliferação de bactéria é menor, ou seja, a durabilidade da carne é bem maior, então ela vai durar mais tempo, o risco de contaminação é bem menor. A carne é mais saudável, mais macia, a textura dela é melhor. E o ponto que muita gente assim não presta atenção nisso é o seguinte: se você está doente, você vai ao médico. O médico te exige um exame de sangue. Fala: preciso fazer exame de sangue. Para quê? Porque no sangue ele vai detectar todas as impurezas, certo? Tem anticorpos, tem infinitas coisas no sangue que ele pode detectar qual o problema desse paciente. E a mesma coisa no animal. Então, uma carne que é rica de sangue, a probabilidade de você ter uma contaminação é bem maior do que uma carne que tenha pouco sangue. Agora, claro, você não vai pegar uma carne e colocar debaixo da torneira e tirar todo o sangue dela. A gente fala do sangue ruim, porque a gente tem o sangue bom e o sangue ruim, né? O sangue ruim que carrega impurezas e o sangue que carrega proteínas, né? O sangue é hemoglobinas, né? Então, tem parte boa também, mas também tem uma parte ruim do sangue que carrega impurezas. Então, é isso que o halal garante também, entende? É mais ou menos assim o processo, tentando em poucos minutos explicar um pouquinho, né, do mundo da certificação halal. Eu falo um pouquinho porque, assim, se você falar que a gente tem 10 horas para falar sobre a certificação halal, eu fico 10 horas falando sem parar, porque o tema é muito grande. A gente tem uma horinha só, então eu tento falar rapidamente o máximo possível de informação para que as pessoas que estão assistindo tenham algum benefício dessa Com nossa certeza, live, com né? certeza. Agora, olhando como um todo, então a gente tem um mercado extenso, em grande crescimento, né? Que nos permite aí estar aptos rapidamente, né? Qual que é o prazo para eu poder obter essa certificação halal? Ótima pergunta, uma pergunta que qualquer empresa, na hora que for querer adquirir a certificação halal, eles perguntam. Tudo depende da própria empresa. Por quê? Se uma empresa solicita a certificação halal, depois dos trâmites tal e tudo mais, é feita auditoria. Vamos supor, hoje, dia 24 de março, auditamos a sua empresa, certo? Em 5 dias, você vai receber o relatório da auditoria junto com o plano de ação das observações, não conformidades, ou caso tenha algum problema, né? E você vai ter um prazo, claro, para me retornar com as ações corretivas. Eu vou dar o exemplo que eu falei agora há pouco do armazém. A normativa halal exige que toda matéria-prima seja segregada, matéria-prima halal, desculpa, seja segregada e identificada das demais. Não foi evidenciado isso na sua empresa, uma não conformidade. Qual que seria a sua ação corretiva? Ou você vai separar e segregar tudo, identificar, ou você me mandou uma foto, ou você vai mandar um documento oficializando que isso foi feito, né? Que você vai alterar o procedimento da sua empresa e vai enviar essa ação corretiva para a empresa. Lá na CIDIAL tem tem o nosso comitê de imparcialidade, né? Que vai reunir, vai discutir as ações corretivas dessa não conformidade. Estando tudo ok, estando de acordo, aceitando essas ações corretivas, o certificado é emitido e você vai ser certificada. Ou seja, você auditou dia 24. No dia 30 você recebeu o relatório, certo? No dia 3 você me enviou o plano de ação. Lá para o dia 5, 6 acontece a reunião do comitê de imparcialidade e o dia seguinte, o certificado ele é emitido, você já está certificada. Porém, se eu te mandar o relatório, o plano de ação, e você demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses para me responder, aí a culpa não é minha, é culpa da empresa que não enviou o plano de ação com agilidade, entende? Não tem como emitir o certificado sem antes o plano de ação ser enviado. Então tudo depende da empresa, na agilidade de enviar o plano de ação. Agora, então, olhando todo esse aspecto, é um processo muito rápido, né? Extremamente rápido. Claro. Inclusive, o segmento, por exemplo, de sem glúten, que tem crescido violentamente aqui no Brasil a nível mundial,
ele tem muitos processos similares à obtenção da certificação halal, tá? Não olhando para a questão das pessoas, do bem-estar, mas sim olhando a questão da produção. Porque quando você produz o produto sem glúten, muitas vezes você tem uma produção, uma linha completamente separada, né? É como uma área hospitalar. Para quê? Para que não ocorra contaminação cruzada. Contaminação. Né? Exato. Então, a indústria que já tem esse processo sem glúten, acredito que tem uma chance muito grande, né, de já estar muito bem enquadrada, adepta à certificação halal. Tá? Porque já tem todas as diretrizes, os processos muito bem desenhados, né? A área de isolamento completo, né? São possibilidades, sem dúvida, né? Caminhos também para aquelas empresas que já têm alguns dos certificados, até olhando a parte de ISO também, né? Mas a questão do sem glúten, falando de alimentos, não falando de farmacos, e também não falando da parte de cosméticos, né? Mas falando da parte de alimentos, tá? Agora, quem é o nosso maior exportador halal hoje no mundo? Quem é o mais expressivo? O Brasil. Olha, o Brasil é o maior exportador halal do mundo. E para você ter ideia, ele exporta mais que o dobro do que o segundo lugar, que é a Austrália. E uma coisa interessante, o que é? A Austrália, se você for ver assim, colocar um mapa em mente, a Austrália está bem próxima, Malásia, Indonésia, Singapura, Índia, Paquistão, aquele miolo muçulmano. Nós estamos bem distante, entende? E mesmo assim, o Brasil consegue exportar para esses países. Então, o custo é bem mais alto, né? E mesmo assim, o Brasil consegue estar lá em cima. E uma coisa muito interessante também, é que eu não vou cravar essa porcentagem, mas não acredito que passe de 50% das indústrias brasileiras que são certificadas halal. Já lá, não, lá a maioria das empresas, não vou falar que todas, mas a grande maioria são certificadas halal. Porque por estar lá no meio mesmo e ter uma população muçulmana muito grande, perto da Nova Zelândia também, enfim, já no Brasil não tem isso. Então, assim, o maior exportador halal primeiro é o Brasil, em segundo lugar vem a Austrália. E o maior comprador halal, em primeiro lugar, é a Indonésia. Certo? Porque a Indonésia tem 200 e mais maior ou menos público, 230, exatamente, muçulmanos. E o interessante, se você for ver, olha, a Indonésia compra 200 milhões de dólares em produto halal, certo? É um número gigantesco por ano. Isso foi em 2019. E o Brasil exportou cerca de 5,4 milhões. A Indonésia exportou 230 bilhões, ou seja, um volume gigantesco. Então o Brasil exportou um pouquinho que o Brasil exportou, e para você entender quanto esse país exporta, só um país muçulmano, não estou falando de todo o mercado muçulmano, entende? Então o Brasil tem muito trabalho na frente ainda para poder exportar, para poder pegar esse mercado, né? Um exemplo que eu dou sempre, que está em pauta hoje, por exemplo, é o mel. O mel é um produto rico, um produto nutritivo, né? Não tem um país que não consome mel, seja lá muçulmano ou não muçulmano, né? O mel, primeiro, foi um dos poucos alimentos mencionados no Corão Sagrado, como produto riquíssimo em proteínas, enfim, um produto utilizado, né? O mundo árabe utiliza o mel como um produto assim para adoçar o café, o chá, né? Não utiliza tanto assim o açúcar, eles têm a cultura de utilizar mais o mel. Em doces árabes também, quem consome doce árabe sabe que é utilizado o mel em vários alimentos, né? E o Brasil não exporta mel para o mercado árabe. Exporta pouca coisa, mas o maior comprador de mel do Brasil hoje é os Estados Unidos, não é o mundo árabe. Por que será? Porque não tem certificação halal. Quando essas empresas começarem a adquirir a certificação halal para esse produto, tem, não que não tem, tá? Existem várias empresas brasileiras de mel, mas são muito poucas, comparando com o que o Brasil fabrica. Entende? Por que a gente fala que o Brasil é o maior exportador de proteína animal no mundo? Porque tem uma demanda muito grande, o Brasil tem potencial de fornecer esse produto, então não tem concorrente. Tem concorrente, lógico, mas não chegam perto do Brasil, entende? Já o mel, por exemplo, quando a gente manda tudo para os Estados Unidos, é porque não é halal. A partir do momento que começa a ser certificado halal, vai mandar para os Emirados Árabes, vai mandar para a Indonésia, Malásia, Arábia Saudita, Egito, enfim, esses mercados consumidores de produtos halal. Então,
Pode falar. Um ponto importante é a questão da validade dessa certificação, né? Grande parte das Sim, certificadoras te habilitam por 1 ano e o prazo da certificação halal são por 3, né? Então, por três exatamente. anos você está habilitado a continuar a trabalhar com esse mercado, né? Agora, falando da questão do Exatamente. mel, o Brasil teve uma expansão violenta na exportação do mel, né? Nós temos também a Sim, Europa muito consumidora e pouco compradora ainda do Brasil. Então, o Brasil tem muitas oportunidades de trabalhar com o mercado externo, sem dúvida. Olhando agora a questão da desvalorização da nossa moeda, que teve aí um patamar aí até de 60%, né? Então, nós temos um produto de altíssima qualidade, um não somente, mas muitos produtos de altíssima qualidade, né? Podendo sim. ser exportado por um valor extremamente acessível para esses mercados, né? O que a gente olha também a Exatamente. respeito, e a gente não pode deixar de falar em respeito à Covid, o país vai sair tardiamente, né? Dessa pandemia, até porque a gente não tem vacina suficiente, né? Enquanto os demais países estão muito mais preparados em relação à vacinação e já estarão aptos a voltar ao seu comércio, né? Então, Claro. o olhar da exportação é extremamente importante para a empresa fazer caixa rapidamente, enquanto aqui a gente vai precisar ganhar muito e muito fôlego, né? E por um prazo muito maior para conseguir realmente reabilitar o processo de compras aqui no mercado interno, né? Então, Entendo. em linhas gerais, foi uma live muito rica. Agradeço muito a oportunidade de ter Que você bom. aqui hoje conosco, né? Quero poder chamá-lo mais vezes, porque acho que é um assunto muito importante nesse momento, até porque está tendo realmente um crescimento expressivo, né, de consumo dos produtos halal, né? Mas infelizmente a gente tem um Sim. prazo, um tempo muito curto aqui na live para a gente abordar tudo que a gente gostaria de abordar, né? Quem quiser conversar com a FCI, entre em contato com nossas mídias sociais ou mesmo pelo nosso e-mail contato direto @fciconsultexport.com. Envie suas dúvidas para lá, a gente vai continuar te apoiando, fiquem tranquilos, tá bom? Mas é que realmente aqui pela live do Instagram nós temos um timing muito curto. Omar, por favor, eu abro a frente aí para você poder concluir a nossa live e deixar seus canais de contato para que possam, sem dúvida, contatar aí a Cidial, tá bem? Com certeza. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com você. Assim, eu senti que foi uma live muito importante, enriquece demais, foi muito rica, muitas informações válidas, né, para pessoas que buscam informação. Uma coisa que eu aprendi com um grande amigo meu, Sheik Rodrigo, ele fala que a sabedoria nunca vai até o ser humano tem que ir até a sabedoria, você que procura Uhum, essa sabedoria. uhum. Não adianta você ficar sentado na cadeira e esperar que ela chegue até você. Você tem que ir atrás, né? E hoje a gente tem as redes sociais, temos Instagram, Facebook, LinkedIn, temos site, tem blog, tem várias coisas que pode habilitar, pode oferecer informações importantíssimas para pessoas que estão à busca dessa informação, né? Então, queria deixar aqui um convite para todo mundo, né? Entrar no site da Cedial, www.cedialhalal.com.br, entrar em contato conosco também, né? Nosso e-mail é contato, também igual de vocês, contato@cedialhalal.com.br. Pode mandar suas dúvidas, manda qualquer informação, qualquer questão que você tenha ou qualquer solicitação, né? Que será um prazer atender todos vocês. E aqui eu deixo mais uma vez assim meu agradecimento muito grande para você, Fernanda. Obrigado mesmo. Eu que Espero que agradeço. isso seja uma de várias, né? Acho que nem que você falou, 1 hora não foi o tempo suficiente, mas foi bom para o pessoal conhecer um pouco mais sobre essa certificação e me coloco à disposição de você a hora que você quiser, para a gente poder repetir essa live, né? Fazer uma live talvez com algum outro tema também. Será um prazer. E faço o contrário também. Vou deixar um convite para a gente fazer uma live com você, para você explicar um pouco mais sobre o seu trabalho também, sobre o segmento que você atua, né? Que também anda em conjunto com o Halal, assim, Sem as dúvida. duas empresas trabalham em conjunto, né? E mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco hoje mais uma vez. Daqui a 15 dias teremos uma nova live, vamos publicar isso muito próximo da nossa data, mas há muitas informações ainda para a gente poder contribuir sempre, enriquecendo aí o nosso processo de exportação e importação. Omar,
Muito obrigada. Essa live vai ficar Eu que agradeço. Muito gravada. obrigado. Obrigada a todos. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.